Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, pessoal, né? Vamos então agora continuar o nosso estudo. Tudo bem com vocês? A graça de Deus acompanha todos nós, tá bom? Hoje começaremos o capítulo 5 de Efésios, né? Estamos na reta final aí agora, só falta 2 capítulos. Vamos bem devagar, né? Nessa parte mais moral, né? Da carta. Tá bom? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai vosso Espírito, tudo será criado e renovaremos a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente por todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Vamos lá, irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Vamos devagar, né? É um trecho pequeno. Hoje eu vou até o versículo 5. Então é muito pequeno. O versículo 1 fala assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Um bom filho, né? Procura agradar a todo momento seu pai. Seus pais, né? Seu pai, se tiver o respeito mesmo ao pai. Ele procura agradar o pai com bons exemplos, com a imitação dos bons exemplos do pai. Então, o pai faz algo, o filho aprende e repete, reproduz aquilo, mostrando ao pai que entendeu, que está no caminho certo. E isso faz agradar o pai, ao seu pai. Pensa isso numa dimensão de agradar ao nosso Deus, né? Imitar os bons exemplos. Mas como os bons exemplos, né? Nós, como filhos, encontramos orientação de Deus aonde? Contemplando a atuação de Deus nesse mundo, nos homens, naquilo que está na Bíblia. Toda atividade de Deus nos homens são exemplos de uma boa conduta, nos orienta a o que fazer, a imitar a Deus, né? Pelo que ele pediu, pelo que ele mandou, pelo que ele realizou, né? Além disso, nós temos também, né, um modelo maravilhoso que a gente pode imitar, que é a figura de Jesus. Jesus é o verdadeiro modelo para todos nós, homens. Quando eu falo homens, eu falo homem, mulher, né? O modelo perfeito é Jesus Cristo. Daí a necessidade de estudá-lo, de procurá-lo. Tá bom? Versículo 2. Progredir na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Para alegrarmos ao Pai, o nosso comportamento deve meio que ser luz nesse mundo, como Jesus foi. Então a gente tem que, como eu falei, aprender com Jesus. Aprender nos pormenores, né, gente? Nas atitudes, nas pequenas atitudes que o Evangelho narra de Jesus e nos ensina a como agir, né? Aquela pergunta, né? Nessa situação que eu estou, como Jesus agiria? E parece difícil, mas vem as respostas. Vem na nossa consciência. Você que está mais afinado com Deus, vem o que Deus agiria ali, o que Ele faria ali. E é isso que devemos fazer, né? Quem está muito antenado a Deus tem essas respostas. Então, para quem não está antenado, ou quem acha que está pouco antenado em Deus, como é que eu fico antenado a Deus? Você tem que contemplar a sua vida.
meditar o Evangelho, estudar, participar mais racionalmente, mentalmente, aprendendo mesmo o, as coisas que Jesus nos fala, as cenas que Jesus passou aqui, as explicações, né, que são dadas no Evangelho. Se a gente fizer o que Jesus fez, nos ensinou a fazer no seu dia a dia, que Deus nos ensina, o que eu tiro com isso? Na verdade, se eu andar no caminho de Jesus, eu vou ter para mim. O que vai acompanhar para mim? Vai vir força, vai vir luz, vai vir serenidade, vai vir paz, vai vir alegria. Essas 5 coisas são características de quem anda no caminho de Jesus, de quem anda no caminho de Deus, quem agrada a Deus. Deus dá força para vencer, Deus dá luz para esclarecer, para clarear as coisas, Deus dá serenidade, dá equilíbrio para tomar decisões certas, organizadas. Deus dá paz para que a gente não se afobe, para que a gente não se desespere. Deus dá alegria de viver, não perdemos o sentido de vida. Na verdade, e na nossa vida, a gente, com essas 5 palavras, a gente vê como a gente está carente de Deus, né? Porque falta força às vezes, né? Para fazer as coisas. Aí a gente vê que está faltando alguma coisa, o nosso caminho não está na direção de Deus. Às vezes falta luz, a gente não tem claridade do que fazer, para onde ir, das decisões que devemos tomar. Serenidade, equilíbrio, como eu falei, né? Não falta, vocês já me passaram por isso, por falta de serenidade, de tranquilidade, de mansidão, falta disso na nossa vida. E isso mostra que o caminho está errado, nossas atitudes estão erradas. Falta de paz, a paz a gente perde com uma facilidade danada. Basta a gente entrar num conflito, numa guerra, né? Que a gente acaba perdendo a paz. E a alegria de viver, o desânimo. Você vê que uma das maiores doenças hoje em dia é a tristeza, a depressão, que é uma grande tristeza. Isso é falta de alegria, de sentido de vida, de sentido de Deus, de presença de Deus, né? Então, andar nos caminhos, imitar a Deus, traz isso para nós. Olha como é importante que Paulo está tentando ensinar a viver, ficar em Efésios. Porque aqui fala também de oferência de sacrifício e agradável dor, ou seja, fala de dificuldades, fala de oferecer a vida. Mas tem isso que vem contra nós. Quando alguém ama alguém, deseja conhecer essa pessoa que ama, deseja conhecer melhor, que eu falo, né? A vida dela, o caráter dessa pessoa. Por quê? Para que você tenha uma identificação maior no seu amor. Trazendo isso para Jesus, porque devemos aprender a Deus, a gente deve conhecer sua vida, devemos conhecer seu caráter para amá-lo mais. Né? Assim é automático. As minhas atitudes vão se transformando numa imitação de Cristo. Eu não vou mais perguntar como Cristo agiria. Eu já vou agir naturalmente como Deus agiria. E isso é agradável a Deus. E isso são sacrifícios agradáveis a Deus. Dizer não a uma coisa que você quer, mas que não é o que Deus quer. É um sacrifício, né? É um sacrifício para a carne, para a nossa vontade. Mas se é o que Deus quer, é de agradável odor. Sobe a Deus quando você faz a vontade dele contra as suas. Né? E aí entra tudo, né? Entra o comer errado, o sexo errado, né? Tudo que é prazeroso, mas que é fora de hora é errado. Os maus desejos, um recuo nos maus desejos. Uma renúncia aos ímpetos interiores. Isso é muito agradável a Deus. Desculpa. Tá bom? Daí então a necessidade de conhecer a vida de Deus desde o seu nascimento, passando pela morte e a sua ressurreição.
Deus nos ensina a cada momento, né? O nascimento de Jesus. Jesus nasceu sem roupa, né? Claro, todos nós nascemos sem roupa. Mas foi colocado numa madeira, numa manjedoura, onde os bichos. É o prato dos bois, né? Aquele lugar onde fica a comida dos bois. Ele foi colocado ali, numa manjedoura, num lugar muito pobre. O Deus desse mundo foi colocado ali, feito carne. A carne dele foi colocada, depositada humildemente. Claro que foi limpo, foi protegido por Nossa Senhora de São José, mas foi colocado humildemente numa madeira. E ele morreu numa madeira, né? Então, desde o seu nascimento nu em Belém até a sua morte nu na cruz, tem ensinamentos para nós de desapegar das coisas daqui, de viver uma vida mais agradável a Deus, de se sacrificar por Deus. Ok? Vamos para o versículo 3. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disso nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Então, como convém a batizados, porque santos aqui, no contexto de Éfeso, tem a ver com aqueles que foram batizados. Eles não eram chamados de cristãos, mas santos. Nos dias de hoje, muitos cristãos tocam a vida como se tocava lá na Ásia Menor, lá em Éfeso, né? Através de pecados. Por causa de quê? Porque a sociedade hoje também é um pouco paganizada, né? Paganizada entre aspas, né? É um pouco imoral a nossa sociedade. Ela nos leva a uma vida inclinada à imoralidade. Hoje é oferecido muitas coisas que vão contra a moral de Deus, tá? Muitas coisas que, para Deus, o Deus nosso que estudamos, é considerado imoral, é considerado impureza, né? E que isso afeta diretamente o agradar a Deus, né? Aqui fala da fornicação, que é uma imoralidade. Outras traduções colocam imoralidade aqui. É imoral, olha. Contra a moral. A fornicação é uma atitude contra a moral. Então é um pecado. É algo que afeta Deus. A impureza são pecados. Todo tipo de pecado, pequenos, graves, leves, pesado. É aquilo que te deixa impuro, aquilo que te suja diante de Deus. Isso desagrada, né? Mas a impureza está muito voltada nas nossas atitudes que nos sujam. Jesus fala que o que suja o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai, né? Aquilo que está no coração que sai. Então, maus desejos, atitudes erradas, atitude que leva o outro a errar também, né? São impurezas. A avareza também, que é uma ambição. É ganância, ambição, ambicionar as coisas. Aqui fala para isso nem fazer parte, nem se faça menção entre nós. Porque a pessoa que é batizada, que vive o Espírito Santo, não pode ter essas coisas, porque essas coisas abatem o Espírito Santo em nós, né? Essas três coisas também, elas vão contra ao amor de Deus. Por isso, né, que é tão pesado elas, que é citado aqui por Paulo. Elas são contra ao amor de Deus, é contra também o respeito do corpo. O respeito do corpo, sim, porque o nosso corpo é a morada de Deus. Deus habita aqui. Então, se eu uso o meu corpo como imoralidade, com pecados, né, isso afeta diretamente a Deus. Por isso que o inimigo investe tão pesado para que vivamos no pecado, na desordem, na impureza, na imoralidade. Né? É imoral, mas como assim imoral? Uma pessoa faz uma imoralidade, a gente acaba julgando aquela pessoa. Eu estou me tornando imoral também.
pelo julgamento. Ah, Beto, mas eu não posso condenar uma pessoa que está fazendo coisa errada? Pode, mas a forma, às vezes, que a gente o julga, às vezes também é imoral. Não é construtivo, não é uma coisa. Às vezes a gente nem não reza por uma coisa que eu julgo de alguém, então é imoral. Eu não vejo que aquilo pode ser mudado em Deus, então se torna imoral também, porque eu sou um santo, eu sou um cristão de Deus, né? Eu sou um batizado de Deus, então eu não posso ter uma crítica sem uma atitude de conversão, que é, no mínimo, uma oração para que aquilo mude. Então, toda vez que eu critico alguém, que eu julgo alguém de uma forma pesada, se torna uma imoralidade se eu não peço a Deus para aquilo se transformar. Olha o cuidado que nós temos que ter, né? Por sermos cristãos. Porque o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo não pode falar mal de alguém, porque o Espírito Santo quer morar em todos. Se eu falo de alguém, eu estou fazendo o Espírito Santo falar mal daquilo. Então é uma agressão a Deus. Entende, gente, onde eu estou querendo chegar a nível de santidade que a gente está propondo aqui, né? Lá embaixo ele vai falar para dar graças a Deus, né, por todas as coisas. Por isso, para transformar a nossa fala em coisas positivas, em coisas boas. Isso muda o nosso ser, para que as 5 palavras fiquem em nós. Serenidade, paz, alegria, né? Vamos para o versículo 4. O versículo 4 mas antes do versículo 4, vamos pensar aqui também, como é que eu posso me cuidar, né, dessas palavras? Se cura, né, ou se trata essas palavras com castidade. É uma palavra-chave. Uma vivência de castidade. Castidade aqui que eu estou falando para leigos, para pessoas casadas, não é castidade de não fazer sexo, não é isso não. É viver no que é possível, né? Nos desejos normais, possíveis. Não numa imoralidade, uma coisa que faça a carne fazer coisas obscenas, né? Dentro do possível. Na modéstia, no pudor. Isso são coisas que agradam a Deus. Castidade, modéstia, pudor são virtudes que ajudam a conservar digno, conservar-nos nós dignos diante do olhar de Deus. Deus olha para uma pessoa casta, modesta, pudorada, com o olhar de filhos, porque estão se cuidando contra imoralidades, impurezas, ganâncias. Amém? Vamos, agora sim, versículo 4. Nada de obscenidade, de conversas tolas e livianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graça. Eu falei da ação de graça, tá vendo? Agradecer. Quando a gente agradece, quando a gente louva a Deus, e principalmente agradece a Deus, a gente consegue ver o bem nas coisas. Mesmo uma coisa ruim. Quando a gente louva, a gente está vendo que Deus pode ser maior, pode transformar, pode agir naquilo de uma forma a transformar um coração, uma conversão de alguém, até a nossa mesmo, uma santificação. Por isso a gente entende, nós cristãos entendemos a questão da dor. Então Paulo exorta também aqui ao combate, a fugir das tentações, a fugir das impurezas, da impureza da língua, de falar, né? Do julgo, da falar errada, da agressividade, da falta de caridade do falar. E fugir dos maus costumes também. A questão do homem velho. Já venci, eu não posso ter mais esse costume de fazer isso errado. Paulo exorta a ficar isso, né? Nada de obscenidade, não de conversas levianas, nada disso. Porque isso não convém a quem tem o Espírito Santo.
Tá, irmão? Fique vigilante a isso. Quer um caminho de santidade legal? Olha aqui, é tão simples, né? Como é que eu posso melhorar então? Eu não consigo, Beto, eu não consigo parar de um caminho de, de melhora nessas áreas. A confissão, uma boa confissão, uma sincera confissão. E eu digo assim, não é só uma confissão, são várias confissões. Ah, mas é a mesma coisa que eu estou confessando. Confesse sempre, porque isso vai aquebrantar os pecados, isso vai fazer com que eles diminuam, eles apareçam de você. A reparação também, reparar as coisas. Dá para reparar? Dá. Tem coisas que dá para reparar com a vida. Tem coisas que não. Então você tem que fazer obras de caridade, né? Fazer o bem aos pobres. Mas tem coisa que dá para reparar sim. Se você pensar coisas que você fez, dá para reparar. E isso é muito agradável a Deus. Ter uma vida de reparação. Que mais? Vida de comunhão, claro, porque a comunhão te impulsiona. Quem vive através do Espírito, quem tenta viver através do Espírito, a comunhão fala muito mais. A comunhão protege, a comunhão nos empurra a fazer o certo. Ou então ela desmascara o errado. Quando a gente faz algo errado, agride. Nós somos agredidos por nós mesmos, porque a comunhão vai falar, vai gritar. Eu não quero fazer isso. Aí, é o Deus dentro da gente. Eu não quero, eu não vou fazer isso. Então, viver a comunhão é algo importantíssimo. Né? Então, aqui cabe uma coisa muito legal, que é ir mais à missa. Se você puder, se você tiver condições, não fique só no teu domingo, né? Na missa, no preceito semanal. Vá mais, vá uma missa mais na semana, vá mais. Eu sei que agora está muito difícil, mas isso vai acabar. Então, voltemos à missa com mais vigor, com mais ímpeto, né? Com mais vontade de estar com Deus, porque Ele nos limpa de tudo, limpa o corpo físico, o corpo mental, o corpo psicológico, né? Nossas vontades, nosso pensamento, nossa imaginação, nossos sonhos, nossos maus desejos. Ele limpa a gente, ele limpa a nossa vida espiritual, ele limpa-nos de coisas que foram lançadas para a gente através de palavras, de maldições, de desgostos, de brigas, de outras coisas espirituais que possamos ter nos envolvido ou até antepassado. A comunhão nos limpa. Então, vamos comungar mais, se você puder. Ah, eu não posso comungar, Beto. Minha vida deu um problema. Então, fique perto de Deus. Fique meia hora diante de Deus. Todas as igrejas têm o Santíssimo, né? A maioria delas com ele aberto. Fique lá meia hora, porque há os benefícios que se encontram na comunhão aí, perto do Santíssimo Sacramento. Versículo 5. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo de Deus. Terá herança no reino de Cristo e de Deus. Então, ele fala aqui que essas três coisas, Paulo, que deveria ser muito forte lá em Éfeso, né? Para ele citar essas três como coisas muito erradas diante de Deus. A questão aqui é andar na luz, de não ser filho das trevas, ser filho de Deus, que é luz, né? Aqui fala que a avareza, fala da ganância, né? Como uma idolatria. Vamos entender isso em estudo. É uma idolatria social, né? Nós precisamos do dinheiro, das posses, para nos estabelecermos socialmente, né? Então ele está falando aqui da questão do ter, do ser e do poder. São as três tentações de Deus, de Jesus no deserto. Do ter, do ser e do poder. Isso o dinheiro, a ganância, a posse nos dá. Então,
nós entramos nesses 3 pontos e que ficamos presos, né? Então, por isso é uma idolatria. Beto, ainda não entendi essa questão da idolatria. A ambição nos prende aqui, nesse mundo. É simples, é isso. A ambição nos prende aqui. Se nos prende aqui, ela afasta a vontade de morar com Deus. Olha como é que ele é contrário a Deus, então. Então, quanto mais avarento, mais ganancioso, mais ambicioso eu for, mais eu estou longe de Deus. Por quê? Porque eu ambiciono as coisas para perder, para depois largar, de ter as coisas para depois largar. Não, ninguém faz isso. É muito difícil você se desprender de pequenas coisas. Imagina se você tiver muitas coisas, coisas caras, difíceis de conseguir. Então, a ganância é algo que nos afasta do céu, de morar com Deus. É difícil um pouco de entender isso, porque é até também necessário para a vida, né? Ter as coisas. Mas eu falo isso de uma forma normal. Nós temos até que trabalhar e ganhar dinheiro para poder até conseguir coisas e nos aprimorarmos em Deus. Né? Eu uso um computador aqui para falar com vocês. Né? Então, o que eu posso falar? Isso aqui eu não preciso de dinheiro para ter isso, para facilitar. Então, tem que ter dinheiro, mas eu não estou falando disso, eu estou falando do acúmulo, do viver em função, do mostrar que tem. Né? Isso é uma idolatria social. Isso é um pecado grave, galera. Tá bom? Quer realmente então agradar a Deus? Fique longe dessas 3 palavras, vigilante quanto a essas 3 palavras: ganância, impureza, pecados, né? E a imoralidade, que ele coloca como fornicação. São pecados no corpo. Para fechar, irmãos, eu vou terminar com uma palavra de Santo Atanásio. Santo Atanásio disse assim, vou ler, depois a gente conversa. Se tiveres as mãos manchadas em esterco, atreve-se a tocar com elas a veste de um rei? Nem sequer as tuas próprias vestimentas tocarias com as mãos sujas. Antes, lavarias cuidadosamente, então as tocaria. Pois por que não dás a Deus essa mesma honra, então? Esta honra que você concede em lavar as roupas. Amém. Entenderam? Santo Atanásio diz o seguinte, que se você tiver com a mão suja, de cocô, né? Coisa para vocês entenderem bem. Você tocaria na veste de alguém que você gosta? Aquilo coloca um rei, mas vamos colocar mais simples. Claro que não. Na verdade, se você tiver com a mão suja de algo que fede, você não tocaria nem na tua própria roupa. Você teria um cuidado, você lavaria a mão correndo para depois poder tocar em alguma parte sua, roupa sua. Se você tem esse cuidado com a roupa para não que fique fedendo, por que? Ele fala assim, por que você não tem esse cuidado com Deus? Olha a profundidade disso. Se a gente se suja e eu me limpo por causa de mim, por que eu não me limpo por causa de Deus? Então, não forniqueis. Evite pecado. Vê se você não está sendo ganancioso na vida, a nível de idolatria, de apegos. Cuidado com a fala, com o jugo, com o peso da língua, porque isso pode ser que você não esteja honrando a Deus. Fiquem com Deus. Até o próximo estudo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.